Deus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. E quando isso foi amplamente divulgado, juntou-se uma multidão e estavam confusos porque cada homem os ouvia falar em seu próprio idioma. E todos eles estavam atônitos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: Vejam, não são esses galileus todos esses que estão aqui? Como, pois, ouvimos falar eles em cada um em nosso próprio idioma? Bom, vamos agora para o versículo de número 21, que diz assim: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uau! Esse texto aqui é um texto oceânico, é um texto carregado de instrução divina para nós e de lições profundamente espirituais. Diga-se de passagem que é o texto que fala sobre a grande experiência do dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo desceu, veio à terra, onde os discípulos estavam reunidos esperando a grande promessa de Deus. Ali, em unânime oração e perseverança, mostrando que todos aqueles que buscam, de fato, as promessas de Deus, devem ter um elemento chamado perseverança. O reino de Deus exige perseverança, exige da nossa parte continuidade. Mas lembre-se de uma coisa: quando o homem está no fim da sua força, isso não significa que ele não está no fim da sua fé, porque para uma fé fraca sempre existirá um Cristo forte. Você pode até mesmo desejar continuar, mas se encontrar sem forças. Lembre-se de uma coisa: a Bíblia declara que Deus é a sua força, seu baluarte, seu escudo. Ele de fato é quem fortalece você e Ele é um refúgio onde você de fato pode alinhar o seu coração e firmar as suas raízes. Se você precisa de força agora mesmo, você tem essa fonte que é a palavra de Deus, a fonte real de força divina, que pode colocar você de pé de volta, que pode erguer você do monturo, que pode levantar você do pó. E não importa qual seja a sua circunstância, a palavra de Deus tem poder para mudar a sua realidade e poder para mudar a sua circunstância. E eu quero que você agora mesmo me dê de presente a sua atenção, porque eu creio no poder dessa palavra. Eu creio que enquanto eu estiver falando aqui, você será tocado pelo poder do Espírito Santo, pela unção de Deus. Eu creio que enquanto eu estiver ministrando essa palavra, curas podem acontecer nesse momento, milagres podem ser realizados, portas podem ser abertas, pessoas que estão dentro de uma cova espiritual podem ser arrancadas de lá pelo poder da voz de Deus. Pessoas que estão agora mesmo dentro de uma caverna depressiva, como Elias assim estava, podem ser de lá tiradas pelo poder maravilhoso de ouvirem a Deus. Quando nós ouvimos ao Senhor, todas as coisas se colocam no lugar. A gente é construído de dentro para fora. E a palavra de Deus alimenta a gente de verdade. Amém? Então vamos lá. Nós tratamos em primeiro lugar, no sábado que nós iniciamos essa mensagem, o seguinte tópico: a mensagem do Pentecoste é uma mensagem de unidade, porque os discípulos estavam unidos, buscando a Deus. Aprendemos a primeira lição que dificilmente o Espírito de Deus pode operar se não houver unidade. O Espírito de Deus traz compreensão e traz unidade. Por que compreensão? Porque todos que estavam reunidos ali, quando começaram a falar em novas línguas, os que estavam distantes entenderam em sua própria língua. Onde o Espírito de Deus está, há compreensão. Onde o Espírito de Deus está, há entendimento. Não existe avivamento sem entendimento. Não existe edificação sem compreensão. A Bíblia diz que o culto é racional e quando Deus fala, Ele fala de acordo com o que você entenda. Então, lembre-se de uma coisa: se Ele está falando com você, você está entendendo, é sinal que o Espírito de Deus está se movendo sobre você. Ele se move onde tem caos. Quando Deus criou, na verdade, quando a terra era sem forma e vazia, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se movia sobre as águas. Ali era um caos e o Espírito de Deus se movia ali. O Espírito continua o mesmo. Ele se move sobre o nosso caos e nos dá forma de verdade. Ele se move sobre o caos que você pode estar atravessando agora mesmo e pode produzir em você uma palavra criadora, onde os propósitos de Deus podem serem construídos na sua vida de verdade. Permita com que o Espírito de Deus se mova sobre o seu caos, se mova sobre a sua circunstância, se mova sobre aquilo que você está enfrentando agora. Deixe com que qualquer que seja a tragédia que você tenha enfrentado, Deus possa converter em triunfo por meio da graça dele, em nome de Jesus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça de Deus triunfa sobre os nossos piores fracassos. Ele é o único que pode extrair força da nossa fraqueza, sucesso dos nossos fracassos, vitória das nossas derrotas. Ele é o único que pode converter toda maldição em bênção e todo mal em bem para nós. Não importa o que possa ter vindo sobre você, Ele pode fazer com que isso coopere para o seu bem, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento.
Amém? A segunda lição que nós aprendemos é que o Pentecoste é uma mensagem de barulho, uma mensagem que teve som. Entendemos que onde há som há vida. Entendemos que onde há barulho é sinal de poder de Deus. Mas nem todo barulho é sinal de poder de Deus. Diga-se de passagem, quando os ossos ali na visão de Ezequiel se juntaram no outro, fizeram barulho, mas eram ossos secos. Precisaram com que a palavra de Deus fosse soprada sobre eles para que o Espírito de Deus trouxesse vida sobre aquele exército. Não, nós podemos aprender diante disso que nem todo barulho significa avivamento, mas todo avivamento produz barulho. Agora nós vamos para a quarta lição, para a terceira lição. Aprendemos que a mensagem do Pentecoste é uma mensagem semelhante ao vento. E aprendemos a natureza do vento. O vento é incontrolável, o vento é misterioso. Assim é o Espírito de Deus. Não pode ser controlado, age do jeito que quer, tem liberdade para agir do jeito que deseja sobre nós. É como o vento, ninguém pode domar esse Deus. Ele age e tem liberdade para agir sobre nós. Mas agora nós vamos aqui para a quarta lição e é aqui que eu começo a mensagem. Diego, tu me fala aí quando estivermos os próximos minutos para concluir. A quarta lição que nós aprendemos sobre a mensagem do Pentecoste é que a mensagem do Pentecoste é uma mensagem de poder de Deus para a nossa vida. Isso mesmo, poder, porque a Bíblia declara que todos foram cheios do Espírito Santo. Lembre-se de uma coisa, que quando o Espírito de Deus vem, ele enche todas as lacunas da nossa alma de verdade. Ele preenche o nosso ser e lota a nossa alma de Deus. Talvez seja por causa disso que você tem se sentido vazio, porque você tem buscado em outros lugares aquilo que só Deus pode dar para você. Você tem buscado outras respostas nas farras, tem buscado respostas em novos relacionamentos, tem buscado ser preenchido até mesmo no adquirimento de posses através de recursos financeiros. E não encontra a resposta porque você continua vazio, você continua sem sentido, sem propósito. Mas eu quero declarar que se você permitir com que o Espírito de Deus encha a sua casa, encha seu coração, ele vai lotar você de Deus. Aí você vai se sentir realmente preenchido. E não estou dizendo aqui de religião, gente. Não estou falando aqui de você assumir uma religião. Eu estou falando de você permitir com que a glória de Deus venha invadir a sua vida. E Cristo venha se tornar o centro do seu ser. E você venha se lançar completamente sobre Ele e permitir com que Deus cumpra os propósitos dele sobre a sua vida. A mensagem do Pentecoste é uma mensagem de revertimento de poder, nos mostrando que o Pentecoste trata as nossas habilidades no reino de Deus. Significa que a cruz tratou os nossos pecados, o túmulo tratou a nossa morte, mas o Pentecoste trata as nossas habilidades no reino. Os discípulos precisaram serem cheios do Espírito para poderem se tornarem grandes testemunhas do reino de Deus, com dons e habilidades divinas. Se você permitir com que um Pentecostes pessoal aconteça hoje no seu coração, Deus vai derramar sobre você dons poderosos, dos quais você poderá ser utilizado para a glória dele e vidas serão abençoadas através disso. Você precisa de habilidades do céu, você precisa de poder do alto. Nós podemos pregar bem, nós podemos cantar bem, mas se não houver poder do Espírito de Deus sobre nós, do que adiantará de fato o nosso ministério? O reino não poderá ser de verdade promovido com graça e excelência e até mesmo com a seguinte palavra, até mesmo com violência, se não houver poder de Deus sobre nós. Nós temos muito hoje assim. Temos aqueles que cantam bem, pregam bem, mas falta-nos unção, falta-nos poder de Deus, falta-nos de fato a graça e esse revertimento de poder. Uma igreja pode ser equipada, pode ter bons acessórios, boas cadeiras, pode ter até mesmo ter bons e eloquentes pessoas que palestram naquele lugar, até mesmo bons ministros de louvor. Mas se o Espírito de Deus não agir ali, de fato, haverá apenas um mover mecânico e emocional das pessoas. Nós precisamos de poder do alto. Nós precisamos de unção divina. Nós precisamos desse revestimento de poder. Existem aquelas pessoas, ou aqueles cristãos, que querem sair para realizar a obra sem o poder de Deus. Isso é um erro. E existem aqueles que vivem buscando o poder, mas não saem. Existem os dois extremos. Existem aqueles que saem sem o poder e aqueles que vivem buscando poder e não saem. O certo é buscar o poder. O certo é ser revertido e sair e fazer como os discípulos fizeram. Ser cheio do Espírito Santo é uma grande necessidade da igreja. Por que, Leonilson? Se nós não hoje buscarmos o poder do Espírito de Deus sobre nós teremos aqui dificuldades com algumas coisas. Mas, Leonilson, por que você disse que é necessário? E por que é necessário sermos cheios? Em primeiro lugar, é necessário sermos cheios do Espírito para a salvação. Nós podemos observar isso no exemplo da parábola das 10 virgens. Veja que
era necessário que houvesse azeite de reserva para que elas pudessem se encontrar com o noivo. Então, se eu e você não formos cheios do Espírito Santo, não formos selados com o Espírito de Deus, dificilmente poderemos termos a garantia da nossa salvação. Então, é necessário sermos cheios, porque devemos entender que para sermos salvos, precisamos preparar nossa lâmpada e enchê-la de azeite. Precisamos buscar a Deus por nós mesmos. Precisamos entender que buscar a Deus não é uma atitude que eu tenho que me basear no outro, esperar do outro. Quantas mulheres não esperam dos seus próprios maridos, né, que busquem a Deus para um dia elas também buscarem a Deus e vice-versa? Quantos homens dizem assim, não, eu vou para a igreja quando a minha mulher ir. Eu vou buscar a Deus quando a minha mulher buscar. Ou quantos que apoiam até mesmo a sua vida espiritual dentro de um relacionamento com outra pessoa, que dizem assim, quando eu encontrar alguém, eu vou me firmar. Eu quero perguntar para você, se você não entende que a vida cristã, em primeiro lugar, é uma vida pessoal, e eu e você iremos prestar contas pessoais a Deus. Busque a Deus por você mesmo. Não espere pessoas ao seu redor. Se o chamado de Deus está explodindo dentro do seu coração, chegou a hora de você se levantar e não esperar por ninguém, buscar a Deus enquanto se pode achar e enquanto Ele está perto, diz o Senhor para você. É importante você entender que você não pode esperar o seu marido buscar a Deus para você buscar também. Você não pode esperar a sua esposa buscar a Deus para você buscar também. Você não pode esperar seus irmãos, amigos, não. Busca a Deus por você mesmo. Tenha você uma experiência pessoal e transformadora com Deus. E não espere pelos outros. Busca a Deus por você mesmo. Encontra Ele nas Escrituras. Em terceiro lugar, nós precisamos de poder, escute bem, para realizarmos a obra de Deus. Eu já falei sobre isso. Sem poder de Deus, não vamos realizar a obra de Deus com eficácia. Em terceiro lugar, precisamos de poder para poder suportar o que está chegando aí na frente. Se nós não tivermos poder de Deus, nós não vamos suportar a perseguição e as perseguições que estão sendo preparadas para ser lançadas sobre o mundo. A igreja, dificilmente. Você já imaginou? Olhe para a igreja perseguida nos outros países. Pessoas que estão pagando com o próprio sangue a sua fé. Enquanto que o Brasil, nós temos a nossa liberdade ainda. Será que Deus vai ser necessário permitir uma perseguição política em nosso país para que a igreja acorde e o busque de verdade? Avalie a vida de oração da igreja da Coreia. Avalie a vida de oração da igreja, por exemplo, da Angola. Pessoas que oram constantemente, buscam, enquanto que nós temos uma vida baseada apenas em buscar sucesso financeiro. Os nossos cultos, na verdade, muitas vezes as campanhas são baseadas em busca de sucesso financeiro. Quando você faz uma campanha em uma igreja, onde se diz assim, venha, para que você venha prosperar, esta igreja lota. Mas quando se faz uma campanha para dizer assim, venha, você vai aprender 7 passos para morrer para você mesmo. Onde estão as pessoas? Você vai aprender formas de buscar a Deus e ter uma nova experiência pessoal com Ele, ser cheio do Espírito Santo. Onde estão as pessoas? Porque o nosso evangelho tem se tornado materialista. E temos dado às pessoas, em vez do evangelho, psicologia humanista. Eu quero dizer para você que quando o Pentecoste vem, ele nos enche de poder. E as pessoas param de ir à igreja apenas por motivos humanos. Elas param de ir à igreja por motivos carnais. Elas vão à igreja famintas pela presença de Deus e sedentas pelo poder da palavra. Eu sonho com esse avivamento. Eu desejo esse avivamento. Que Deus traga um avivamento e um Pentecoste sobre a igreja brasileira a ponto de que as pessoas possam ir para a igreja dizendo assim, Senhor, eu sou cheio de gratidão por tudo que o Senhor me deu, mas nada se compara a estar aqui sentindo o poder da Tua glória, atravessando a minha alma, sacrificando o meu eu e enchendo o meu ser. Precisamos de poder para suportarmos os tempos que estão para vir. Precisamos de batismo com fogo, de batismo com o Espírito Santo. Só isso aqui já ia dar um programa. Diegão, temos quantos minutos aí? Foi? Beleza. Então, eu quero convidar aqui, no próximo sábado eu vou tratar o seguinte ponto. O Pentecoste trabalha a mensagem, Pedro se levantou e pregou. O Pentecoste trabalha a liderança, vamos falar sobre liderança, porque Pedro se levantou como líder. O Pentecoste trabalha a adoração, porque eles falavam das grandezas de Deus. O Pentecoste trabalha o fervor evangelístico, por quê? Porque isso aconteceu na hora. E o Pentecoste trabalha a mensagem de perdão e salvação, que foi o que aconteceu com a convenção naquela época. Beleza? Eu quero convidar aqui o cantor Jefferson para ele concluir a nossa programação de hoje. Cantor Jefferson, mais uma vez, seja bem-vindo. E o Pentecoste é esse. O Pentecoste é esse. Ele nos traz poder
Ele nos traz, de verdade, a natureza de Deus operando em nós para que possamos difundir o reino de Deus com graça e com liberdade na nossa terra. E eu quero que Deus possa derramar isso sobre a igreja brasileira, meu amigo. De verdade. Viu? Você vai louvar o Senhor aí, ao terminar esse hino que você vai ouvir agora, nós concluímos com a oração no programa Impacto da Fé. Receba. Estava me segurando ali nos bastidores para não glorificar ao Senhor alto, enquanto o nosso amado irmão ministrava a palavra de Deus. Mas imagine Jesus passando em frente, você, e alguém chega e diz para você assim, enquanto Jesus está passando: pode pedir que Ele está aqui. Pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende o teu pranto, Ele atende. Basta você crer, acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível. Basta você crer, acreditar. Nós vamos declarar que esse Deus é poderoso. Oh, aleluia. Ao que está sentado no trono, escute, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está
poderoso, 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 poderoso Deus. Minha alma anseia por como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a sua alma suspira pela presença de Deus. Que a sua vida seja impactada esta manhã pela glória de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, bênção. É isso aí que você venha ser impactado pelo poder de Deus, pela unção do Senhor. Aonde você estiver agora, seja libertado, seja curado, seja restaurado. Aonde você estiver agora, em nome de Jesus, receba o poder de Deus sobre a sua vida, que esse poder erga você, que esse poder liberte você. Eu declaro agora libertação, avivamento, renovo sobre você, em nome de Jesus. Eu declaro isso agora, que você receba sobre a sua casa, sobre a sua vida. Se você diz e crê, agora no seu coração, manifeste isso, declarando assim, amém, amém, eu creio, amém? Glória a Deus, é isso aí, cantor, maravilha. Satisfação. Bênção demais. Satisfação. Alegria estar com vocês aqui, a banda, né? É a banda Elohim, não é isso? El Shaddai, né? Diz que vai ser agora a banda Impacto da Fé. Quero que venham cá vocês, vamos agradecer aqui juntos. Você que acompanha o programa, nós vamos orar agora por todos aqueles que enviaram suas mensagens. Um abraço ao Marcelo, que está acompanhando o programa. Um abraço ao Devando, que está ligado no programa. Todos que estão assistindo a gente pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook, né? Que está acompanhando pelo aplicativo da TV também. Um abraço a vocês. Quem está conectado pelo nosso WhatsApp também, muito obrigado, tá? Isso aqui é nossos amigos que tocam com a gente aí, estão fazendo parte da nossa banda aqui do programa. E uma alegria ter vocês. Vocês estão sendo instrumento também de Deus aqui com a gente, viu? Maravilha? E olha, gente, próximo programa... Ensaiaram até 2 da madrugada. É 2 da madrugada, glória a Deus, bênção. E Deus vai recompensar vocês, viu? Em nome de Jesus. Nós vamos orar agora por aqueles que mandaram as mensagens, né, com a gente vai encerrar o programa. Muito obrigado a você que participou do programa, ficou comigo até aqui.